Então, para que a gente comece a falar de CNV, né, eu não vou aqui me estender muito na apresentação, até porque eu acho ficar falando sobre as coisas que a gente já fez, enfim, no momento em que a gente tem LinkedIn, tem Lattes, para as pessoas poderem pesquisar, fica meio irrelevante. Mas é importante que vocês saibam, né, algumas características e coisas minhas para que vocês possam fazer uma correlação com essa caminhada da comunicação não violenta e a importância desse caminhar dentro da minha trajetória profissional. Então, eu sou fundadora da Desenvolver Inclusão e Diversidade, que é a empresa para a qual a Arezzo trabalha, né, e é parte do programa de Inclusão e Diversidade Falar sobre comunicação não violenta. Dentro das minhas formações, então, eu fiz algumas graduações, a primeira foi administração, a segunda foi na área psicanalítica, e tenho várias questões complementares na formação que vão aí desde formações relacionadas à neurociência, a um olhar mais amplo, holístico, dentro do processo de terapia complementar, até uma questão mais analítica, né, na parte de dados, porque eu faço parte de uma instituição chamada Social Good Brasil, e a gente, então, dentro das ferramentas de empoderamento social, trabalha com a parte de alfabetização de dados. Então, eu também sou uma alfabetizadora de dados, tá? Bom, entendendo um pouquinho desse meu olhar, isso significa que existem diversas vertentes dentro desse trabalho para que a gente possa trabalhar com inclusão e diversidade. Tem que olhar para diversos sistemas, diversas amplitudes de saberes para a gente poder não enviesar esse olhar e conseguir comunicar da forma como precisa. Então, a comunicação não violenta, ela entrou na minha área de estudo há mais ou menos uns 10 anos. Há mais ou menos 5 anos eu comecei a entender ela efetivamente, e há uns 3 anos eu comecei a ensinar, então, a forma de construir a comunicação não violenta no nosso cotidiano. Eu ainda estava brincando com a Fran antes da gente começar, a gente sempre faz, né, um processo inicial antes de vocês chegarem para organizar os slides, enfim, e fazer os testes, né? Eu estava brincando com a Fran que é tão interessante quando a gente consegue se sentir seguro para falar de algo, porque a gente caminha, né, de acordo com aquilo que a gente está trazendo, que hoje de manhã, por exemplo, eu tive que aplicar a CNV na minha estrutura familiar aqui, porque eu não sei se alguém chegou depois que eu tinha falado, que o meu smartphone, a minha filha do meio, eu tenho 3 filhas, mexeu no meu smartphone e tirou o ID do smartphone e eu perdi toda a minha base de dados, né? Então, ter a CNV não só como uma métrica de trabalho, mas como uma inserção no cotidiano faz toda a diferença, né? E parte desse aprendizado de poder fazer isso dentro do cotidiano se deu por um poema, né? E então eu resolvi, sempre quando eu começo a falar pela primeira vez para um grupo sobre comunicação não violenta, eu leio esse poema. E a proposta então agora é essa. Esse poema, ele é um poema que vocês podem encontrar neste livro aqui, que é um livro Comunicação Não Violenta, que é de base metodológica do Marshall. O Marshall foi o profissional que fez com que a estrutura metodológica da comunicação não violenta pudesse ser estruturada. Ele não construiu a forma, vocês vão perceber ao longo da nossa conversa que ela já existe há muitos anos, mas ele é que criou o passo a passo e estruturou isso, tá? E esse poema abriu muito a minha reflexão sobre CNV. Então, eu diria para vocês com bastante tranquilidade que esse foi o meu passo 1 para entender que isso podia estar na minha vida, tá? E o poema fala assim: palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, foi realmente isso que eu ouvi?
Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há muitas coisas que eu preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajuda a libertá-las? Se pareci menosprezar você, se você não sentiu que eu me importei, tente escutar entre as minhas palavras os sentimentos que talvez eu não compartilhei. E se a gente entender só isso, só o que está nesse poema, que já é um montão, né? E principalmente a parte em que diz assim, foi isso que você quis dizer, eu já vou ficar super feliz com esse nosso encontro de hoje. Porque muitas das dificuldades que a gente tem em comunicação, no nosso cotidiano, eu não estou falando nem de ambiente corporativo, se dá por as interpretações que nós fazemos. Então, que nós possamos aplicar essa pergunta. Foi isso que tu quis dizer? Porque quando a gente se coloca na possibilidade de perguntar se realmente foi aquilo, talvez possa ter sido a minha interpretação ou a forma de expressão daquele sujeito, mesmo sem a gente saber absolutamente nada sobre CNV, tá? Então, essa seria a primeira dica do nosso encontro de hoje. Bom, é muito comum a gente, quando fala de CNV, quando lê sobre CNV, quando vê qualquer postagem sobre CNV, a gente vê uma girafa, né? E eu penso que é muito importante a gente saber por que a girafa está nesse contexto. O Marshall foi muito inteligente, né, quando ele colocou a girafa. A girafa, ela é um arquétipo. Arquétipo é uma forma da gente expressar personalidades e um grupo de sensações, emoções em animais, objetos. Quem fez isso pela primeira vez, estudou isso de uma forma mais profunda, os povos ancestrais originários faziam isso muito, mas de uma forma mais metodológica foi o Jung, que era discípulo de Freud. A gente brinca na área psicanalítica que ele era o discípulo revoltado de Freud, né? E o Jung, ele, além de ter, né, desenvolvido a metodologia do pensamento do coletivo inconsciente, do pensamento simbólico, ele construiu através desse entendimento dos simbólicos arquétipos, tá? Então, a girafa é um arquétipo da comunicação não violenta. Tá, Márcia, mas o que isso significa? Quando a gente se comunica através da CNV, a gente vai utilizar muito mais o coração e o processo de empatia do que qualquer outra coisa. Dizendo coisa como uma expressão não de menosprezo, né? E aí a girafa entra como uma boa representante dessas duas atividades. Primeiro, porque ela tem 43 vezes mais coração que a gente. O tamanhão dela, né, girafona, faz com que ela tenha muito coração, tá? E ela tem um pescoção, que faz com que ela consiga enxergar as coisas de diferentes ângulos. Ela consegue observar, além de uma forma distante, ampla, né? Então, entender que CNV é uma girafa já é um outro pulo do gato. Então, o primeiro pulo, pergunte se aquilo que você disse foi o que você quis dizer mesmo. E o segundo, girafinha. Mas mais importante do que a gente tentar fazer a girafa, eu vou seguir os passos do material que a Márcia passou, vou assistir de novo a gravação, né? Vou fazer que nem a girafa. Mais importante do que fazer girafa é ser girafa. A gente às vezes fica muito preocupado
com o método que a gente vai usar, se a gente está seguindo os passos certinhos do Marshall, né? Inclusive, lembrando para vocês que todo esse material, ele é, sim, baseado, né, nessa literatura. Eu tenho essa literatura em PDF, eu até vou passar para a Fran, eu não fiz isso, mas vou passar para a Fran poder distribuir para vocês, tá? E é ser girafa. O que é ser girafa? É não se preocupar muito com os métodos, mas é falar com o coração. E quando a gente fala com o coração, a gente não tenta convencer ninguém. A gente fala daquilo que nos angustia, do que nos preocupa, do que nos torna seres também frágeis. Nossa, Márcia, falar de fragilidade num ambiente corporativo onde todo mundo tem que ser forte, poderoso e competente, opa, né? É o que a gente antes entendia como competência. Não é a pandemia que fez isso mudar, isso já vem mudando há muito tempo. Mas é muito importante que todo mundo se perceba como seres vulneráveis, porque não é em relação a ser forte, ao forte que mais tinha uma máxima, um ditado popular que dizia, né, só os fortes permanecem, né? Dentro do conceito de Darwin, inclusive, não são os mais fortes que permanecem, mas os mais adaptáveis. São os seres que melhor se adaptam que permanecem. Lá no conceito de teoria das espécies, lá na biologia, algo que teoricamente não tem nenhuma relação com o pensamento de comunicação e relações humanas, mas tem tudo a ver. Então, isso que foi posto, dizendo que sim, tem que ser forte, enfim. E além disso, a gente não encontra coragem quando a gente é forte. A gente encontra coragem quando a gente faz as coisas utilizando o coração. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a gente utilizar o nosso coração para impulsionar o fazer. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi uma profissional que vocês já devem ter lido ou ouvido falar, que chama Brené Brown. Ela tem, inclusive, um TED no Netflix muito legal. E um livro maravilhoso. Aliás, ela tem vários livros maravilhosos. Mas um deles, que eu só não vou mostrar para vocês, porque ele está aqui na minha sala, mas num outro lugar, senão eu vou ter que sair da frente da tela, que chama Coragem de Ser Imperfeito. E ela tem tudo a ver com o CNV, tá? Bom, entenderam então quem que é a girafa nessa história? Então não se preocupem em fazer girafa, a gente tem que ser girafa, tá? E aí, para a gente entender qual é essa lógica que acontece de CNV na nossa vida, eu vou propor uma dinâmica com vocês, tá? Então, como é que essa dinâmica vai funcionar? A gente vai usar uma página na internet chamada mint.com. Mas primeiro, prestem atenção na dinâmica e depois eu vou fazer junto com vocês essa colocação de informações e essa entrada dentro do site, tá? Então fiquem tranquilos. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar, ou melhor, recordar, tá? Eu já sei até o que eu vou recordar. De uma ação que vocês tiveram durante essa semana, segunda, terça ou hoje, em que vocês se expressaram para alguém de uma forma que vocês não estavam confortáveis com o que estava acontecendo. E eu gostaria que vocês lembrassem dessa situação e, ao lembrar dessa situação, percebessem no corpo de vocês o que vocês estão sentindo. Então, eu fiz um esquema para vocês, que não está no livro, isso é algo que a gente montou aqui com o nosso time, que é entender CNV, o vocabulário da CNV, dentro de 4 grandes eixos. O primeiro, que é as necessidades, que é aquilo que nos traz bem-estar e não o que nos falta. O sentimento como
uma cartinha, um mensageiro. O quase sentimento, que é o pensamento disfarçado, é o pedido. Que tem que ser sobre aquilo que a gente sente e o que a gente precisa. Quanto mais alinhado esse pedido estiver, melhor vai ser a entrega. E se vocês quiserem entender isso como um processo de retroalimentação, é assim que ele funciona. Então, a gente observa, né, aquilo que as pessoas estão nos entregando e que a gente está entregando para os outros. A gente lê essa cartinha que a gente está tentando escrever antes de entregar. A gente pede. Então, a CNV ela vai estar em todas as áreas desse grande sistema de retroalimentação. Tá? Eu espero que esse primeiro, o que essa tal CNV possa ter sido compreendida por vocês. E caso vocês tenham interesse em a gente aprofundar sobre esse saber, eu fico super à disposição.